E aí, meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí. Tudo tranquilo? Primeiramente aí, me sinto muito honrado e privilegiado e muito agradecido a todos os meus amigos, colegas aí que têm mandado mensagem pelas redes sociais aí, gostando dos vídeos, estão achando os vídeos bastante interessantes, né? Tô com o canal lá no YouTube, PR Carlinhos Oliveira, né? Se você não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal, porque tem vários vídeos bastante interessantes, vídeos bastante explicativos e bastante didático para gente que gosta de obter conhecimento das escrituras sagradas. Beleza, irmão? E eu sempre costumo falar que conhecimento é algo que ninguém tira de você. Quando você adquire conhecimento, você fica uma pessoa mais esclarecida. Você não é enganada tão fácil, você não é enganado tão fácil. E quando nós falamos de obter conhecimento, nada melhor, meus irmãos, da gente obter um pouco de conhecimento bíblico e histórico. Tirar aí meia hora, tirar aí 40 minutos para a gente explanar e entrar dentro da historicidade das escrituras sagradas. E hoje, meus queridos, eu quero falar sobre sinais e prodígios. Sinais e prodígios, que está no livro de Atos, no capítulo 5, mais específico do verso 12 ao verso 16. No vídeo passado eu coloquei lá no YouTube, você pode pesquisar lá depois, um esquema que deu errado, que fala sobre Ananias e sobre Safira. Se você não assistiu esse vídeo, como outros vídeos que tem lá, assiste, que vai enriquecer seu conhecimento aí. E hoje eu quero falar literalmente pelo livro de Atos, capítulo de número 5. Beleza, meus irmãos? Então, do verso 12 ao verso 16. Então, é um trecho bastante conhecido, um texto curto, a extensão dos outros textos que eu sempre trago, mas como eu sempre falei, meus amigos, eu não gosto de pegar uma base e fazer aquilo que eu acho. Não, eu gosto de contextualizar, fazer você entrar dentro da história, entrar e viajar e conhecer mesmo o que a Bíblia fala. Fala assim: muitos sinais e prodígios eram feitos pelo povo, pela mão dos apóstolos, e todos acostumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, mas nos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes ao Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levar os enfermos pelas ruas e colocar sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre algum deles. Vinha também muita gente da cidade circunvizinha, Jerusalém, e levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Beleza? Até aqui, meus queridos, a leitura desse capítulo de Atos, capítulo 5. Eu peço que o Espírito Santo possa me dar graça, irmão, e que você fique com o coração aberto, com os ouvidos abertos, tirando toda a religiosidade, tirando todo o achismo, porque hoje nós vamos adentrar dentro do contexto. Nós iremos adentrar dentro da história, meus queridos. Vamos viajar dentro daquela época. E eu peço para que o Espírito Santo possa me ajudar e que através dessa palavra nós vamos estar literalmente aprendendo. E como eu falei para vocês, meus queridos, eu gosto de contextualizar, gosto de entrar na história e fazer com que meus amigos, meus colegas e você que está me assistindo compreenda de uma forma bem entendível, de uma forma bem poderosa, todo o contexto que estava naquela época. Beleza, meus irmãos? Então vamos adentrar dentro aqui desse capítulo, e se eu fosse você, eu não saía daí não. Ficaria ligadinho aqui comigo e depois eu compartilharia esse livro em nome de Jesus. Tamo junto, irmãos. Na mensagem anterior, dos vídeos anteriores, nós vimos o julgamento de Deus sobre Ananias e Safira, que foi um vídeo que eu fiz, o esquema que deu errado, que eles haviam combinado entre si, mentia a respeito do valor total de uma propriedade que eles tinham vendido lá, pessoal, e queria trazer aos pés dos apóstolos ali. Os caras queriam com isso dali ganhar um nome, fazer o nome, aparecer, sair na foto com algum respeito pela comunidade daquela época. Então não havia necessidade nenhuma nem de vender, e nem de trazer aquele dinheiro para os pés. Mas os caras mentiram, Ananias e Safira, e agiram totalmente de má fé, de maneira imprópria, e foram totalmente desmascarados por quem? Pedro, de maneira que ambos foram mortos, o juízo severo de Deus sobre eles ali. De forma que eles perderam a vida no espaço de 3 horas um do outro. Olha só que terrível. Então a razão para isso era que a presença de Deus no meio da comunidade ali, Deus que não somente perdoava, convertia e transformava, mas um Deus também de justiça, um Deus de juízo.
Então nós não podemos separar os atributos de Deus, beleza, irmãos? Se nós queremos aprender a ser de Deus, nós temos que falar de um Deus que é santo, reto, perfeito, íntegro, e é perfeito e que conhece o meu e o seu coração e as nossas inclinações. Beleza? Não podemos só querer apenas um Deus que atende aos nossos pedidos, supre as nossas necessidades, nos dá vitória, nos enche de alegria. Deus é uno ali nos seus atributos e nós não podemos separar isso daí, beleza, meus irmãos? Mas de qualquer forma, meus queridos, logo em seguida, né, aquele evento que ocorreu, Lucas nos dá esse que é mais um dos seus relatórios sobre o crescimento da igreja lá em Jerusalém, certo? Que vai do verso 12 até o verso 16. Eu vou usar essa passagem aqui, meus queridos, uma vez que Lucas, ao falar do crescimento da igreja, logo depois que acontece com Ananias e Zafira, ele enfoca os sinais e os milagres realizados pelos apóstolos, pessoal. Eu vou usar essa passagem aqui, meus queridos, para expor a visão reformada, uma visão mais contextualizada sobre os sinais e prodígios do período apostólico dos nossos dias. Que é uma questão, meus queridos, que algumas pessoas têm dúvidas, outras não conhecem, outras não entendem corretamente. Então eu vou contextualizar e espero aqui dar algumas aplicações para os nossos dias hoje, algum ponto que os reformados, em geral, não há unanimidade sobre isso daí, mas o que os reformados, os reformadores em geral, pensam em sinais e prodígios. Beleza? A partir desse texto aqui. Irmãos, eu tenho alguns pontos aqui para falar com vocês nessa noite, beleza? Pegue papel, pegue uma caneta ou depois anote e reveja para você ficar craque, tá bom? Você ficar craque. Vamos lá. O que esse texto nos ensina, em primeiro lugar, sobre a natureza dos milagres, meus queridos? Nós lembramos que no capítulo 4, lá no verso 29 a 30, meus irmãos, a igreja, quando se viu ameaçada, ela se reuniu, orou a Deus, certo? Pediu ousadia para Deus e que ele continuasse a fazer sinais e prodígios, certo? No nome do Senhor Jesus Cristo. Isso porque a perseguição começou lá com a cura de um homem aleijado e a entrada do templo, certo? A cura foi feita por Pedro, Pedrão e por João, né? Houve uma perseguição, a igreja ora e pede que Deus continue a fazer sinais e prodígios, que a igreja tenha ousadia para quê? Para proclamar a palavra lá em Jerusalém, meus queridos. De fato que acontece, porque o texto que nós estamos lendo aqui, meus irmãos, que fala desses muitos sinais, é a resposta de Deus à oração da igreja, certo? A respeito de sinais e prodígios a serem feitos lá. Então nós vemos no verso 12, meus irmãos, que eram vários, muitos sinais e prodígios, não eram poucos não, hein, meu? Então era alguma coisa tipo assim, que pelo relato acontecia todo dia e com muita frequência, certo, meus irmãos? Todo dia alguém estava sendo curado, alguém estava sendo liberto de demônios, alguns sinais, algumas maravilhas estavam acontecendo ali em Jerusalém, e a partir da comunidade dos cristãos lá, certo, pessoal? Mas o texto fala que eram muitos, não era coisa espaçada, pouquinho não, era bastante, muitos, com muita frequência, provavelmente, como eu disse, todos os dias, muitas coisas aconteciam lá. E nós lemos também, meus queridos, que esses milagres eram feitos entre o povo, no verso 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, ou seja, não era uma coisa que estava acontecendo na reunião dos crentes, tá ligado? Não, mas era uma reunião que estava acontecendo lá no meio dos crentes e milagres aconteciam. Então isso aqui estava acontecendo em público, pessoal. Na multidão, no meio de todo mundo, lá de Jerusalém, das cidades vizinhas que estavam lá. Gente que inclusive provavelmente nem acreditava que Jesus era o Messias. Mas tinha ouvido falar que o pessoal está sendo curado lá em Jerusalém. Então multidões estavam vindo, né? Será que é diferente de hoje? Muitas pessoas hoje sabem aonde está tendo milagre. Olha, está tendo milagre na igreja ali, na igreja lá, na igreja. Então lota, né? As pessoas procurando o milagre. Muitos estão procurando só o milagre, mas não procurando o dono do milagre para ter uma vida de entrega, uma vida com Deus, uma vida de busca, né? Mas o que acontece? Muitas multidões estavam chegando lá. Não era uma coisa que estava acontecendo dentro da igreja dos crentes ali, mas era uma coisa que estava acontecendo em público, para todo mundo ver, meus queridos, e todos puderem de alguma forma participar, como eu vou mostrar aqui daqui a pouco para nós aí, beleza? O que estava acontecendo lá, pessoal, era coisas sobrenaturais, né? Que claramente demonstravam que Deus estava por detrás de todos aqueles cristãos e de toda a comunidade que estava nascendo
e florescendo lá em Jerusalém. Né? Era Deus, meus queridos, que estavam operando com grande poder na vida das pessoas, né? Essas coisas extraordinárias e maravilhosas lá. Então, o que estava acontecendo lá? Lucas nos diz no verso 15 que ele fala dos enfermos, né? Que eram levados em leitos e macas, provavelmente era gente com doenças sérias, a ponto que não podia andar por si só, né, pessoal? Até o local onde os milagres estavam acontecendo, precisava ser transportados. Pode se constituir aleijados, cegos, coxos, pessoas cegas, com vários tipos de deficiência. Então eram doenças graves, meus irmãos. Não era uma dor de cabeça, uma cefaleia, uma coriza, não. Era doentes graves ali, pessoas que precisavam ser transportadas até aquele local. Então você imagina, né, o tanto de gente que estava lá. O verso 15 fala disso aí. E também menciona, meus queridos, que muitas pessoas eram libertas de espíritos imundos, pessoas que tinham possessões demoníacas, demônios lá. A multidão não trazia só doentes, mas atormentados por espírito imundo. Pessoas possuídas por demônios, oprimidas, com uma vida amarrada, acorrentada, dominada pelos malignos, como nós vemos vários evangelhos, através de surdez, cegueira, pessoas oprimidas ali também, né? No tempo que ele estava entre nós, Jesus curou muitos casos de cegueira e surdez, expelindo o quê? Demônios que estavam na vida daquelas pessoas, onde a gente deduz que determinadas possessões demoníacas ali, esses efeitos podem acontecer, né, irmãos? Pode acontecer ali também esses tipos de possessão literalmente demoníacas ali. Tá entendendo, meus irmãos? Toma água. Então, a solução é a expulsão de demônio, como Jesus fazia, e a pessoa ficava curada. Ou seja, pessoal, era uma variedade enorme, né, de pessoas que estavam doentes e elas eram libertadas. Então, olha os termos que Lucas usa para descrever o que acontecia com essas pessoas. São dois termos, né, que estão no verso 12. Muitos sinais e prodígios. Por que esses sinais é chamado de sinais e prodígios? Porque eles não são em fins a ele mesmo. Ele aponta para uma outra realidade. O milagre, meus irmãos, na Bíblia é chamado de sinal porque ele está apontando para Deus e para o Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e tem todo o poder no céu e na terra. Então o milagre nunca chama a atenção para si, mas ele é uma evidência da ressurreição de Cristo e da autoridade que Jesus Cristo tem aqui nesse mundo. Então, por isso que milagres são chamados de sinais na Bíblia. Então, Lucas usa um outro nome que é prodígios, que pode ser traduzido como maravilhas. Então, quanto sinais indicam o propósito, né? Por que aqueles milagres eram feitos? Porque eles apontavam para Cristo, para a ressurreição de Cristo, que Cristo estava vivo. E prodígios fala do impacto, né, que aqueles sinais provocavam literalmente nas pessoas. Uma coisa prodigiosa, meus irmãos, é uma coisa incomum, é fora do normal, é ou não é? Extraordinário, além do nosso alcance humano. É algo que não tem como ser feito pelo homem, meus queridos. É fora do ordinário, é fora da curva, é algo assim surreal, é uma maravilha. Tá entendendo? Esses são os termos que Lucas usa para descrever o que estava acontecendo lá em Jerusalém. Tá entendendo? Com esses enfermos, com esses endemoniados, essas pessoas oprimidas, doentes. Não é diferente de hoje, né, irmãos? Em resumo, era claramente umas manifestações extraordinárias do poder de Deus e diante do mundo, pessoal. Então se liga só, fica comigo aí para você entender. Era Deus se mostrando de uma forma incomum, fora do normal e do padrão a qual ele se costuma se revelar, fazendo algo espantoso, né? A semelhança do que ele fez lá no Antigo Testamento, meus queridos. Por exemplo, quando ele trouxe grandes pragas sobre o Egito, lá para libertar o seu povo, tá entendendo? Quando ele abriu o Mar Vermelho, se liga só, quando ele fez sinais e maravilhas, 3 sinais de Moisés, 40 anos no deserto, se liga, irmão, como que é gostoso aprender as coisas de Deus. A conquista da cidade de Jericó, milagres que houve lá na época do profeta Elias, profeta Eliseu, irmãos, o negócio é lindo demais. Durante o próprio tempo do Senhor Jesus,
Então eram sinais e maravilhas um atrás do outro, da mesma magnitude, da mesma ordem, o mesmo Deus que usou no Antigo Testamento, que agora está fazendo isso em Jerusalém. Está entendendo, meus irmãos? Através dos apóstolos aqui, que nos leva para outro ponto aqui para nós. Quem estava realizando esses milagres? Quem estava realizando? Outro ponto, não há dúvida que era Deus, né, meus queridos? Que Deus estava operando, que estava por detrás de tudo isso, não tem, né? Pode pessoas, habilidade ou capacidade suficiente para fazer esses milagres, a não ser uma intervenção divina. Deus estava usando instrumentos humanos. Quem Deus estava usando para, através dessas pessoas, realizar esses sinais e esses prodígios, essas curas no meio do povo? O texto nos fala aqui, meus queridos, lá no verso 12, que esses sinais, se liga só, que era feito entre o povo pelas mãos dos apóstolos, pela mão de homens como eu e você. Através da instrumentalidade dos apóstolos de Cristo, os 12 irmãos, Pedro e mais 11, os 12, Deus estava realizando essas coisas extraordinárias ali. E isso não é diferente na minha vida e na sua vida, meus irmãos. Será que nós vamos ver milagres somente naquela época? Será que nós vamos ser usados para ver milagres somente na igreja A, e na igreja B, e na igreja C? Por que hoje nós não vemos tanto milagres acontecer? E aí, irmãos, por que será? Está entendendo? Se Deus usava os apóstolos, que eram pessoa igual nós, por que Ele não pode usar a minha vida e a sua? Pense nisso, beleza? Mas vamos lá. Então, aparentemente, meus queridos, os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo lá, está dizendo aqui que era por mão dos apóstolos, então era 12, então creio que todos os 12, lembrando que Judas nessa altura já tinha sido substituído por Matias, certo, pessoal? Então, que os 12, todos eles estavam fazendo esses sinais e maravilha lá. Coisa linda, né? Então, parece que o principal ali, aquele que era mais usado lá por Deus para fazer, era Pedro. Porque nós lemos ali no verso 15... né, que as pessoas traziam os enfermos e colocavam na rua para pelo menos a sombra de Pedrão, quando Pedro passasse, a sombra dele caísse ou se projetasse sobre os enfermos e evidentemente para que fossem curados, meus irmãos. O texto não está falando que eles eram curados pela sombra de Pedro, mas está sugerido, está implícito isso daí. Está entendendo, irmãos? O texto não está falando que seria assim, mas ele está literalmente implícito, mostrando para nós, né? Por que o povo estava levando, então, os doentes para as ruas, para que a sombra de Pedro, né? Se a sombra de Pedro passasse ali, e os doentes ficariam curados. Então, Deus estava fazendo tudo isso daí por instrumentalidade dos 12, pelos quais Pedro era o mais destacado ali, que estava mais sendo usado por Deus ali para realizar esses prodígios ali. Então a gente deve lembrar, viu, pessoal, que foi Pedro que curou o homem na entrada da porta do templo, lá na porta famosa, tá entendendo? João estava com ele, mas foi Pedro que, comandou a cura daquele homem lá e aconteceu. Então, meus amigos, eram os apóstolos de Cristo e Pedro em particular, beleza? Então nós vamos ver no livro de Atos, meus queridos, esses sinais e prodígios que são constantemente relatados, eles estão literalmente ligados ao ministério dos apóstolos. Embora com algumas exceções aqui que eu quero falar com vocês aqui. Depois que Pedro sai de cena, a partir do capítulo 12, entra o apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. E ele faz as mesmas coisas, mesmos sinais e maravilhas de prodígios que era feito lá em Jerusalém, nas suas 3 viagens missionárias. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, pessoal, ele diz que os sinais e as marcas do apostolado se manifestaram através de quem? Dos sinais e prodígio que ele operou entre os gentios. Então, com isso, fazendo essa conexão entre essa quantidade de maravilhas, de coisas extraordinárias e o ministério dos apóstolos de Jesus Cristo. Como se a marca de um verdadeiro apóstolo, meus irmãos, é que ele podia fazer sinais e prodígios em nome de Jesus, como Pedro, os 12 e Paulo em seguida faz no restante do livro de Atos lá, nas suas 3 viagens missionárias. Mas apenas 3 exceções, meus irmãos, no livro de Atos, 3 exceções. Há milagres feitos pelos apóstolos. Primeiro, os milagres feitos por Estevão. Estevão é um dos 7, certo, meus irmãos, que ele havia sido ordenado, que ele teve uma imposição de mãos por parte dos apóstolos
Para quê? Para que o ofício de cuidar dos pobres, das viúvas e dos doentes, mas se revelou no evangelista extraordinário. E através de Estevão, sinais e prodígios foram feitos lá em Jerusalém. Entendeu, galera? Mas outra exceção é Felipe, colega dele, também um dos 7, que tinha sido consagrado pelas mãos dos apóstolos para seguir a igreja de Jerusalém. É ele que vai para Samaria e faz grandes sinais e prodígios na cidade de Samaria, a ponto de impressionar até o velho feiticeiro enganador chamado Simão Mago, que quer obter o quê, Bena Roche? Dinheiro, comprar aquele poder, né, aquele extraordinário, fazer que desceu o Espírito Santo, ele queria comprar. Estão entendendo, meus queridos? Está aí o nome simonia, aquela prática de comprar cargos religiosos, oriunda do nome dele, Simão Magos. Por isso que simonia durante a Idade Média. Beleza? Mas outra exceção, meus irmãos, é um discípulo na cidade de... É um discípulo que foi na cidade de Damasco, que foi mandado, comissionado diretamente por Jesus, né? Para quê? Para colocar as mãos sobre Saulo de Tarso, que estava cego, para que ele recuperasse a vista. Todos nós conhecemos, né? Fora essas 3 exceções, meus queridos, você não encontra no livro de Atos nenhum relatos que os crentes em geral, com qualquer crente, tinha essa habilidade e essa capacidade de impor as mãos e curar todo tipo de doença. Qualquer tipo de doença que fosse. No livro de Atos está restrito, meus irmãos, aos apóstolos e ao círculo apostólico, pessoas mais próximos ali do apóstolo, como Estevão e Filipe, e a exceção de Ananias, mas que foi comissionado diretamente por Jesus para aquele único milagre que foi abrir os olhos de Saulo, e depois disso não temos mais notícia, nenhum outro milagre que aconteceu. Então, meus queridos, para vocês entenderem, deixa eu ir na minha água que a garganta seca. Então, é importante que a gente lembre disso, irmãos, que os milagres de livro de Atos, eles estão relacionados com o ministério dos apóstolos, certo? E eles são os sinais que vão apontar para a atividade de Deus através dos apóstolos. A mensagem dos apóstolos é: Cristo está vivo, nós somos testemunhas. E a prova é que no nome dele nós curamos os doentes. Nós levantamos os paralíticos, os coxos, abrimos os olhos dos cegos, fazemos o surdo ouvir, expelimos demônios. Esse é o raciocínio, certo, meus queridos? Mas não temos como evidência para que nós, né, esses cristãos aqui, todos tenhamos essas capacidades de pôr mãos e ser curados. Quem não gostaria de nós sermos usados para colocar a mão sobre alguém doente em casa, um amigo doente? Quem não gostaria, irmãos, de chegar, colocar as nossas mãos e dizer assim: eu te curo em nome de Jesus, e a pessoa ficar boa na hora, meus irmãos, de qualquer doença? Fala a verdade, seria maravilhoso isso daí, entendeu? Nossos pais, amigos sofrendo de Alzheimer, demência, com situações difíceis, um filho que nasceu com deficiência, ou aquele pessoa que está ali coxa, enfim, e a gente poder ter literalmente esse dom, né, de poder ser usado para fazer a mesma coisa que os apóstolos faziam lá atrás e poder ver cura e libertação. Como eu gostaria de ver isso daí, meus irmãos, e colocar a mão sobre ele e falar: fique curado em nome de Jesus. Isso ia ser extraordinário. Mas sabemos, irmãos, que muitas das vezes a gente não temos visto isso aí. Será que é falta de fé? Será que 2000 anos de história, meus irmãos, 99,9% dos cristãos que nunca puderam fazer isso, eles não têm fé no Senhor Jesus? Ou será porque que Deus tem um propósito, né, específico para cada pessoa, através desses grandes sinais e prodígios realizados nesse período específico da história da igreja, hein? Essa é a minha questão, para a gente pensar. Alguém pode dizer assim: pô, Carlinhos, eu preciso imediatamente acrescentar, para não ser mal entendido, certo, meus irmãos? Que eu não estou dizendo aqui que Deus não responde orações por cura. Eu não estou falando isso aí, beleza, pessoal? Já que ouvi casos de pessoas que oramos, pessoas já vimos que oraram e ficaram curadas na hora, entendeu? Mas como já teve vez também que nós oramos por pessoas e literalmente não aconteceu nada. Tá entendendo? Acontece, meus irmãos, a gente não sabe os planos de Deus, mas seria muito bom a gente poder fazer isso daí.
Mas hoje, a gente tem visto muito isso daí nas igrejas? Por que nós não vemos? Não são tantas campanhas que são feitas, muitas coisas que são feitas. E por que literalmente nós não vimos esses milagres extraordinários e miraculosos hoje? É de se pensar. É de se pensar. Tá entendendo, meus irmãos? Mas Deus, ele responde orações. Embora o final de Marcos 16 seja questionado por questões textuais, meus queridos, eu não vejo razão para não acreditar que o ensino que está ali é verdadeiro. Jesus Cristo disse que os sinais haveriam de acompanhar aqueles que crerem. Está entendendo? Mas enquanto a igreja existir, sinais e prodígios vão acontecer. Mas ele não está dizendo que todo crente vai fazer esses sinais e prodígios. Inclusive o dom de curar, meus irmãos, ele aparece como um dom. Lá em 1 Coríntios capítulo 12. Tem uma lista de dons. Tem muitos dons lá em 1 Coríntios. Então o dom de curar aparece como um dom lá em 1 Coríntios 12. É um dom, meus irmãos. É uma habilidade que Deus dá, não a todos, mas a alguns. E no caso, parece que Deus reservou esse para algumas pessoas específicas, também para aqueles apóstolos que foram específicos, que tinham esse dom extraordinário de curar lá atrás. Está entendendo, irmãos? Eu volto a dizer, eu não creio que Deus não use e faça cura dos irmãos, pessoas que vão aqui. Não. É que não parece que nós temos hoje pessoas como os apóstolos que tinham e que eram instrumentos de Deus para curar as pessoas, todo tipo de pessoas, irmãos, infalivelmente. Cara, toda vez que aquilo era requerido como necessário. Então não parece que isso seja a realidade hoje, irmãos. Infelizmente. Não generalizando depois de muito tempo. Mas vamos lá. Mais uma coisa que eu quero trazer para vocês. Como que eles eram curados? Meus irmãos, como essas curas aconteciam? Não existe um padrão, meus irmãos, no Novo Testamento sobre o modo de cura. Como diz, esses sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. A primeira impressão que eu tenho aqui é que havia imposição de mãos. Os apóstolos empunhavam suas mãos e as pessoas literalmente ficavam curadas. Mas no milagre de Pedro, meus queridos, quando Pedro curou o aleijado na entrada do templo, ele não impôs as mãos. Ele simplesmente pegou a mão, o homem pela mão e puxou. E o homem ficou em pé, curado. Um homem que literalmente é aleijado de nascença. Ele foi curado, meus queridos. Ficou curado ali na hora, não teve uma imposição, literalmente, que era o método que era usado ali pelos apóstolos em geral. Tá entendendo? Eu creio que havia, meus queridos, alguns casos que a determinação em nome de Jesus fica curado. Não é impossível o uso de óleo, porque nós lemos lá em Tiago capítulo 5, verso 14, que se alguém estiver doente, chame os presbíteros ali da igreja, orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé, certo? Salvará o doente. Quer dizer, se um dos presbíteros oferecer a oração da fé, Deus ele vai ouvir e vai curar ali aquela pessoa. A oração da fé é aquela oração dada pelo Espírito Santo quando Deus quer curar alguém. Quando você ora por uma pessoa e Deus quer curar aquela pessoa, então Deus vai dar a oração da fé com confiança e convicção que aquela pessoa vai ficar boa, mas não podemos produzir essa fé. Não é algo que nós façamos, que nós consigamos ter, porque senão a gente já tinha curado todos os doentes da minha família que eu conheço. Então não é capaz de produzir essa fé que cura, somente do Pai, só Deus que pode dar. Então, irmãos, literalmente hoje nós vemos várias igrejas, várias pessoas, Pai, várias pessoas literalmente que estão literalmente doentes espiritualmente, aleijados, cegos, surdos, enfim, concorrentes espirituais. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para fazer grandes sinais e prodígios e maravilhas aqui na vida das pessoas. Muitas das vezes nós esperamos um milagre na vida das pessoas, somente um milagre daquele aleijado levantar. Mas o milagre de você poder entregar a sua vida para Jesus e ver o seu irmão, a sua casa, a sua esposa, seus filhos se entregar para Jesus, se batizar, ter uma vida transformada, isso já é um milagre de Jesus. Isso, além de ser um milagre no físico, onde a pessoa deixa de usar droga, deixa de beber, deixa de se prostituir, deixa de fazer um monte de coisa, ele é curado no espiritual.
Porque não adianta curar só no físico. Eu conheci pessoas que passaram 2 anos em casa de recuperação, pagando R$ 2.200 por mês. E ficaram ali um período de 1 ano e meio nessa casa de recuperação. Mas faltava algo nessa casa de recuperação, que era a palavra de Deus. A pessoa é liberta no físico, mas o espiritual continua preso. Precisa dos sinais e prodígios do milagre na área física e na área espiritual, principalmente dessa pessoa. A partir do momento que essa pessoa saiu da casa de recuperação, o primeiro mês, no mês seguinte já voltou novamente a usar droga, a fazer tudo aquilo que era errado. Por quê? Porque precisa ser um milagre feito na área espiritual. É a área espiritual que ela precisa ser primeiramente liberta, meus irmãos, ser curada. Muitas das vezes nós pedimos os sinais: Senhor, eu quero aquele milagre, Senhor, eu quero ver os milagres acontecer na vida do meu irmão, da minha esposa, dos meus filhos, mas o primeiro milagres e sinais, o que o Espírito Santo quer fazer é na tua vida. É mudar literalmente o teu propósito de vida, para quando as pessoas olhar para mim e olhar para você, falar literalmente como valeu a pena a gente ter entregado a nossa vida para Cristo, pois os sinais e maravilhas são essas que nos acompanharão, porque eu e você somos a carta de Cristo. As pessoas têm que olhar para mim e para você e ler Jesus Cristo em nossas vidas. E através da minha vida e da sua vida, para me encerrar aqui, irmãos, através da minha vida e da sua vida, nós podemos ser literalmente instrumentos na mão de Deus para ver os sinais descer do céu através do Espírito Santo em nossas vidas e nós ver grandes prodígios acontecer. Muitas das vezes nós esperamos aquela cura sobrenatural, mas a cura está no modo simples, de ver a sua casa feliz, seus filhos felizes, uma vida próspera, uma vida de intimidade com Deus e uma vida de entrega com o Pai, uma vida de blindagem espiritual. Do mesmo jeito que aconteceu na vida dos discípulos, meus irmãos, não é diferente na minha e na sua vida. Só basta você tomar um posicionamento, só basta você crer e deixar o Espírito Santo usar a sua vida para que aconteça sinais e prodígios na vida de outras pessoas. De repente eu estou falando esse vídeo e o Espírito Santo quer usar você com dom de cura. Eu não sei, mas de repente você tem o dom de cura. Você tem o dom de cura, de poder fazer esses milagres que aqueles discípulos faziam lá, de aleijados, cegos, surdos, pessoas possessas de demônios. De repente você que está assistindo tem esse dom de cura. Agora procura qual que é o seu dom. Ora a Deus e fala: Senhor, qual que é o meu dom? O meu dom eu já sei qual que é o meu dom, irmãos. Não adianta eu falar aqui: eu tenho o dom de cura do aleijado. Não, eu não sei qual que é, se esse é o meu dom. Mas eu sei que o dom que Deus colocou na minha vida, literalmente, é o dom da palavra. É o dom, literalmente, de conhecer mais das coisas do Espírito Santo e trazer para vocês, meus irmãos. Então, que essa palavra fique no seu coração e que, literalmente, você entenda que tudo aquilo que os apóstolos faziam lá atrás, a gente pode fazer hoje também. Só falta você descobrir qual o dom que você tem. Beleza, meus irmãos? Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês, que a doce consolação do Espírito Santo esteja agindo no seu coração. Irmãos, e assine meu canal lá, porque tem muitas pessoas entrando lá no canal lá do YouTube, né? E não tem deixado o like lá e não tem se inscrito no canal. Entre no meu canal, se inscreva no meu canal, que tem bastante vídeos interessantes, e compartilhe esse vídeo. Leve o Evangelho do Reino à frente. Beleza, meus irmãos? E você tem um dom. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 12 dos dons. Busque qual é seu dom, que Deus ele vai te usar tremendamente, como já está te usando tremendamente. Beleza, meus irmãos? Compartilhe esse vídeo lá, deixa seu like lá, leva o Evangelho do Reino à frente. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo. Você compreendeu o que está sendo falado hoje, né? Compreendeu, você é uma pessoa esperta. Compreendeu, louvado seja Deus pela tua vida. Do mesmo jeito que Deus usou os discípulos, Deus quer usar nós nessa época de hoje. Beleza? Tamo junto. Que a graça e a paz do Criador esteja conosco. Carlinhos Oliveira. Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês que entraram aqui nessa live. Valeu, tamo junto.